mediunidade está disponível para todos educarem-se, mas isso requer devotamento de cada um através do desenvolvimento intelectual, através da condição que o ser oferece de desenvolvimento intelectual para crescer. Chico Xavier, quando estava desenvolvendo a mediunidade, houve um momento que Emmanuel, antes de escrever os livros, falou para ele: agora nós vamos, por enquanto, interromper as leituras das obras de Kardec. Suspender por um instante. E Chico, muito humilde, muito simples, muito matuto ainda, muito ingênuo diante da vida, falou: mas o que nós vamos fazer agora antes de escrever? Nós vamos ler outras obras, e eu vou indicar quais você lerá. Pois muito bem. Começaram a comprar obras. Que obras são essas? Poemas, livros dos grandes autores internacionais, mundiais, Shakespeare, os clássicos, Virgílio, Camões. E Chico perguntou para Emmanuel: por que você pede para que eu leia os clássicos, as literaturas mundiais, das histórias universais do mundo, para que você enriqueça o seu vocabulário? Porque você será uma preciosa ferramenta em nossa atividade. Para que isso aconteça, eu preciso que o seu vocabulário esteja muito bem azeitado, muito bem preparado. E tanto que quando nós visitamos a Casa de Memórias do Chico Xavier em Uberaba, nós vemos na estante dele obras da literatura universal. Tudo que caía na mão do Chico, ele lia. Ele não dispensava uma só informação. Até os jornais, que muitas vezes eram tidos como jornais apenas de violência, os notícias populares, que hoje não existe mais, mas na época alguns diziam que se você torcesse, saía sangue. E uma vez ele foi pego lendo esse jornal, e os espíritas muito equivocados, ainda com um espírito muito católico, muito carola dentro de si, olharam para o Chico: Chico, por que você está lendo essa porcaria desse livro, Notícias Populares? Ué, mas não é notícia? Mas essa notícia é só de notícia ruim? Não, meu filho. São vários espíritos aqui em sofrimento e nós temos que ler para conhecer quem são e vibrar em favor deles. Veja que a estratégia de Emmanuel deu certo. Ele enriqueceu. E é exatamente isso que o médium precisa dotar-se. Sempre atualizar-se, sempre enriquecer, ler, conhecer todas as coisas, ser um ser multicultural, conhecer todas as culturas possíveis. E sobre essa mediunidade oculta, a mediunidade ignorada, Allan Kardec fala: as mediunidades ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia, ou seja, contra a nossa própria vontade. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então veja, cabe ao nosso bom senso discernir. Muitas vezes nós somos pegos por uma influência qualquer. Por exemplo, somos convidados a experimentar uma droga. Se a pessoa não tem um elenco de valores suficientemente solidificado para decidir e saber que aquilo é prejudicial para ela, ela vai escolher experimentar. É só uma prova, é só um teste. Em questão de segundos, segundo os especialistas, o crack muitas vezes causa o processo do vício. Porque quando nós ingerimos, quando nós inalamos o fluido da droga, dizem as literaturas mediúnicas que espíritos simpáticos a essa mesma sensação se aproximam de nós e se acoplam em nós e começam a desenvolver o processo da obsessão. Então vejam que tenhamos cuidado em relação às nossas decisões. Os pensamentos, eles muitas vezes gritam de tão altos que são dentro de nós. Pensar, sentir, agir, tudo tem que ser feito com muita extrema vigilância. Pensar 1000 vezes antes de dar o passo seguinte. E nesse passo seguinte, confiar na inspiração dos bons espíritos. Eles sempre haverão de nos inspirar melhor. Mas lembremos, o passo quem dá somos nós. Ainda sobre a mediunidade oculta, Kardec fala: os médiuns ignorados hoje, eles são um pouco desconhecidos, mas eles se manifestaram mais tarde e se espalharão qual o oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. No Livro dos Espíritos, nessas partes, dos itens
4 e 6 e a questão 495, Allan Kardec fala da mediunidade oculta, dos médios ignorados, os médios ignorados em todas as situações do cotidiano, aqueles que buscam inspiração. Quero ver o exemplo de um médium ignorado? Não sei se vocês viram o acidente que ocorreu ontem no Rio de Janeiro, onde um viaduto dentro de um túnel acabou cedendo a estrutura. Pelo que eu ouvi na notícia, me corrija se eu estiver errado, o motorista de ônibus estava na frente de um comboio de outros carros. E quando percebeu que a estrutura lá na frente ia ruir, ele fechou a outra pista que estava livre para que ninguém fosse mais adiante e que talvez lá na frente pudesse ser soterrado pela estrutura. Veja, ele fez uma coisa à luz das normas de trânsito errada? Fez. Mas o que o motivou a fazer aquilo? O instinto de auxiliar, de ajudar aquela situação. Como ele mesmo deu a entrevista, eu não pensei 2 vezes. Eu sabia que outros poderiam me ultrapassar e poderiam cair na armadilha da estrutura que estava cedendo mais adiante. Eu fechei a pista para que os carros não passassem. É um médio ignorado. Porque nós sabemos que por mais que ele tenha feito a manobra, a mão dele decidiu fazer a curva arriscada para fechar a via. A influência dos bons espíritos foi decisiva naquele contexto, para evitar que alguém viesse a morrer. Porque a estrutura totalmente cedeu, e talvez se alguém estivesse embaixo dela, certamente morreria soterrado. Eu vejo que muitas vezes é nesse ponto que nós vemos a influência dos espíritos em momentos decisivos nossos. Os incrédulos naturalmente vão pensar, já, isso é bobagem. É claro, qualquer um faria isso. Tem certeza? Qualquer um teria a frieza de fazer o gesto? Pensaria 2 vezes antes de definir isso? Então veja que muitas vezes é que nos momentos decisivos, a ferramenta escolhida é a mais importante e a essencial para aquela decisão, para aquela atividade, em todos os aspectos do cotidiano. No lar, os médios de sustentação estão no lar. Os médios ignorados, aqueles que nos ajudam com conselhos e instruções. Há a figura daquele que é mais inteligente na casa, no lar, para nos orientar. A figura às vezes da mãe, do pai. Ou quando não existe essa figura, a figura do parente mais conhecedor das coisas da vida, ou mais experiente no contexto de idade, mais aprendido das coisas da vida, podemos dizer assim, que nos diz, olha, você está tomando um caminho muito equivocado, você talvez vá se prejudicar muito grande, de maneira muito grande, se você ir mais adiante com essa atitude. Ele viveu essa experiência? Claro que não, mas a vida lhe deu um elenco de valores e de pontos de vista capazes de divisar aquilo que talvez dê certo e aquilo que não dará certo. Mas, de novo, é uma sugestão. Quem dá o passo somos nós. E aí, a União Espírita Mineira, que desenvolveu esse material pelo qual eu obtive essa apresentação, ela diz que nós podemos designar por meio da denominação médio de sustentação todo aquele que, por não apresentar a mediunidade ostensiva, ou seja, aquelas mediunidades várias de psicofonia, psicografia e tal, ele pode funcionar como dínamo de vibrações, garantindo assim a sustentação da corrente mediúnica. Em outras obras de outros autores, como Herculano Pires, José Naufel, Edgar Armon, existe a denominação da mediunidade de sustentação. Eles dão conceitos diferentes, mas no mesmo sentido. Mas olha um conceito que interessante. O médio de sustentação é um dínamo de vibrações garantindo a sustentação da corrente mediúnica. Olha que importância. E é por isso que nós nos reunimos, os médios de sustentação, normalmente, eles se formam dentro da reunião mediúnica em forma de uma corrente de mãos. Justamente para que nessa corrente ocorra essa fluidez de energias, para que elas possam fortalecer a figura do médium, que é o coração, lembram? A figura do coração, e também possam permitir que haja harmonia dentro da reunião, a fim de que o orientador saiba exatamente o que dizer. Porque muitas vezes o orientador não sabe, mas está sendo beneficiado também por essa cadeia de fluidos benéficos envolvendo a reunião.
É uma forma de fazer uma grande cúpula luminosa a blindar a reunião mediúnica de más influenciações, de coisas que venham a causar distração, de causar pensamentos equivocados. O médium precisa estar muito bem concentrado, muito bem em intercâmbio, em silêncio, em recolhimento, em profunda atenção. Não pode se distrair. Lembra do caso do motorista? É a mesma coisa. O motorista estava atento na hora e no lugar exato para fazer a manobra. Se ele estivesse distraído, poderia ter causado uma tragédia. Mas ele fez a manobra certa. Esses dias atrás, tinha um avião, agora me lembrei, que fez uma manobra arriscadíssima para aterrissar no aeroporto, porque estava com a estrutura avariada por alguma razão, não me recordo agora, e foi muito elogiado pelos especialistas, porque pelo conhecimento que ele tinha de aviação, e tendo a noção de que a manobra poderia causar um acidente grave, ele arriscou e fez exatamente como foi orientado. Ele tinha escolha? Não. Mas ele fez a atitude que foi a mais acertada? Fez. Fez por si só? Fez. Agiu a partir de suas mãos e braços, consciente? Com certeza. Mas havia ali grande influência também dos bons espíritos. Quando nós estamos fazendo a coisa certa, traduzindo num termo bem coloquial, quando a gente está fazendo a coisa certinha, quem está em volta de nós são os bons espíritos. Os espíritos certinhos. Quando nós estamos fazendo coisas erradas, quem se acerca de nós? Os espíritos erradinhos. Os espíritos fazem coisas erradas, equivocadas. É basicamente isso. Existem vários livros falando conceitos, ideias, mas no fim das contas a história é essa. Nós atraímos a partir da forma que nós pensamos, vemos, agimos e falamos. Da importância do momento atual, principalmente que vivemos de grande instabilidade de coisas, eu não falo apenas do cotidiano do país, mas do mundo como um todo, da transformação que o mundo passa para algo que nós queremos ser melhor. É importante nós termos essa vigilância, essa atenção, para que possamos atrair para o nosso redor espíritos benéficos, para que eles também possam, talvez, quem sabe, fazer uma corrente de vibrações nos sustentando em nossa atividade. Para muitos espíritos é um grato prazer sustentar as nossas atividades, porque muitas vezes eles, através dessa atividade, estão aprendendo a entender a importância de reparar erros do passado. E a partir dessa perspectiva, nós podemos espalhar isso para todos os cantos. Para todos os lugares sempre haverá a figura do orientador, a figura do médium, a figura dos assistentes. Sempre haverá em todas as situações. Há uma história muito curiosa que eu vou me permitir contar, que dá um exemplo claro disso. Havia um grande general que batalhou na guerra do Vietnã. Ele fez uma operação militar muito perigosa na época. A atividade, a tarefa dele, a missão na verdade, ela consistia em ir num território hostil de Vietcongues. Na época havia a figura dos Vietcongues na guerra. Ele deveria saltar de paraquedas naquela região hostil, cheia de Vietcongues, com as bombas de napalm ali ameaçadoras, com os seus soldados para fazer um resgate. Ele fez o resgate com grande sucesso. Voltou para os Estados Unidos como herói. Deu palestras em tudo quanto foi lugar, para mostrar e apresentar como ele fez aquilo. Os americanos ficavam exaltados e tal. Certa vez ele estava em Nova York, num grande salão de festas, apresentando mais uma palestra daquelas, contando o seu feito com todos os detalhes, aquelas coisas narrativas tórridas da guerra, etc e tal, terríveis e tal. Terminou a conferência, muito aplaudido, ele foi embora. Dobrou a esquina e percebeu que alguém estava indo atrás dele. E achou aquilo estranho, foi indo e continuou o rapaz desconhecido perseguindo ele. Ele falou, de duas uma, ele quer falar comigo, ele vai me assaltar. Então eu vou tentar fugir dele. Entrou numa lanchonete, tentou pedir um café, alguma coisa, e o rapaz entrou, ficou do lado dele, pediu, ele saiu e o rapaz saiu também. Até que ele pensou, eu vou abordar ele de uma forma muito particular, porque não tem jeito, ele quer fazer alguma coisa contra mim, eu acho. Eu tenho certeza, o pensamento dele é esse, ele vai me assaltar. Quando ele foi mais adiante, viu um beco, ele virou de repente. O rapaz foi na intenção de ir atrás, mas ele o surpreendeu diante da frente. Por que você está me seguindo? E aí o jovem rapaz o cumprimentou, bateu a continência. General, o senhor me conhece?
O senhor lembra de mim? Não lembro de você. Quem é você? General, eu sou o soldado fulano de tal. Não me conhece daquela operação que fizemos lá no Vietnã? Não me recordo.